Então, Javier Milei não apenas não dolarizou a economia argentina, como não eliminou o Banco Central e ainda por cima imprimiu mais dinheiro do que Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner. É isso mesmo? Pois vamos falar sobre esse assunto, porque eu tenho visto várias críticas sobre o programa de estabilização monetária do Milei, inclusive de aliados seus, alguns acusando ele de ter traído os preceitos da escola austríaca ao não adotar a opção de Murray Rothbard de simplesmente fechar o Banco Central, acabar com o peso e deixar o mercado, a livre iniciativa, resolver o problema. Pois é preciso ir mais a fundo, porque eu confesso que, na minha opinião, essa conclusão não apenas é injusta, como está equivocada. Mas é preciso entrar no detalhe sobre o que está acontecendo e, mais do que isso, entender qual foi o racional de Javier Milei ao adotar este programa econômico. Porque sim, o objetivo dele era acabar com o peso, eliminar o Banco Central, só que ele fez o seguinte cálculo político. Se ele simplesmente deixasse o peso morrer, eliminando o Banco Central, a Argentina corria um risco sim de hiperinflação, que gera possivelmente um caos social, um aumento da pobreza num primeiro momento enorme, talvez mais do que poderiam imaginar. Eventos imprevisíveis acabam se desenrolando, é uma situação bastante traumática para a população argentina, e ele poderia logo perder capital político, apoio popular, e talvez até fosse impedido e tivesse que deixar a presidência em nem mesmo 6 meses de governo. Isso era um risco real. Portanto, Milei adotou a seguinte política. Em vez de eliminar o Banco Central logo de início, acabar com o peso e correr esse risco de hiperinflação, vamos salvar o peso argentino, estabilizá-lo antes de dolarizar a economia do país e fechar o Banco Central. Essa foi a escolha que ele fez e, portanto, o seu programa econômico, o seu programa de estabilização monetária, ele parte deste princípio, de salvar o peso para não correr o risco de uma hiperinflação. E ao fazer isso, ele precisa sanear o balanço do Banco Central da Argentina, ele precisa fazer com que o mercado passe a financiar a dívida do governo e não o Banco Central. Então há uma série de medidas que são até pouco entendidas, talvez até por esses que estão criticando Javier Milei, e não entende muito do que está acontecendo. E não que eu não tenha as minhas críticas sobre o programa dele, claro que até já falei sobre várias, talvez a principal seja o cepo cambiário, ainda mantém o controle de câmbio, por isso temos um câmbio oficial e uma série de outras taxas, dólar blue, dólar cartão de crédito, dólar turista, enfim. Essa é a minha principal crítica. Ainda assim, eu entendo o que ele está fazendo e acho precipitado já dizer que, ele traiu os preceitos da escola austríaca e que ele foi um fracasso e que ele está imprimindo mais dinheiro do que os seus antecessores. Então, ele que sempre falou que imprimir dinheiro era um crime lesa pátria e agora ele está fazendo o que ele acusava os outros de fazer, que era errado. O que está acontecendo? Então, feito este preâmbulo, vamos sim analisar os agregados monetários, primeiro olhando a base monetária e junto aqui no gráfico o M2, e esses gráficos que eu vou mostrar, eles estão divulgados aqui no site da Universidade Francisco Marroquín, da Guatemala, que tem uma seção lá chamada o monitoramento das reformas do Milei. Muito bacana, mostra todos os dados fiscais, da economia, monetários. Na parte dos monetários, eu vou mostrar agora então o crescimento dos agregados na Argentina. Primeiro, base monetária. De fato, estamos agora, quando ele assumiu, a base monetária crescia quase 90% ao ano e em janeiro de 24 está crescendo 201%. Ou seja, triplicou em apenas um ano de governo. Então ele realmente foi um fracasso e não honrou com o seu compromisso de não imprimir dinheiro. Aí o M2, neste momento, está crescendo em 83%, quando ele assumiu, estava crescendo em 119%. Então, a taxa de crescimento atual está mais baixa que a de quando ele assumiu. Mas, ainda assim, mais de 80% é quase dobrar o M2 em um ano. Então, sim, muito dinheiro foi impresso. O que está acontecendo, então, na economia argentina? E é que a gente precisa entender, e
o que eu já muitas vezes acabei debatendo com economistas da escola austríaca, que se focam quase inteiramente na oferta de dinheiro, oferta monetária, portanto, nos agregados, e esquecem o outro lado da equação, que é a demanda por moeda. E o poder de compra do dinheiro, ele é determinado tanto pela oferta quanto pela demanda por moeda. E é preciso analisar os dois fatores. O problema é que a demanda por moeda não é tão facilmente mensurável. A maneira que a gente tem normalmente para expressar o aumento da demanda por moeda é por meio da taxa de câmbio se valorizando em relação a outras moedas, ou então até mesmo pela própria taxa de inflação, que mensura o poder de compra do dinheiro ao expressar o incremento dos preços de alguns bens e serviços selecionados. É a melhor medida? É a perfeita? Longe disso, mas é uma aproximação do poder de compra do dinheiro. Pois o que nós vimos ao longo desse período na economia argentina? Primeiro, sim, a inflação, que estava, quando ele assumiu, estava em 161% ao ano, chegou em mais de 20% em termos mensais. Em dezembro chegou a subir para 211% e chegou na máxima, aí já sob seu governo, de 292%, e desde então vem caindo, e dezembro fechou com 117%, ainda um patamar muito elevado, sem dúvida alguma. Em termos mensais está no menor patamar em mais de 3 anos, mas ainda assim é mais de 2% ao mês. Então sim, precisa melhorar, mas está em queda. A outra forma de entender essa estabilização da demanda, ou até o que se pode dizer que é o aumento da demanda por pesos, que neutraliza ou compensa a maior oferta de pesos, como a gente viu ali pelo M2, que aumentou a oferta, é pela taxa de câmbio do peso argentino. Que neste momento que estou gravando este vídeo, no dia 27 de janeiro, às 5h37 da tarde, temos aqui o peso um pouco abaixo de 1.200 pesos por dólar, que é levemente acima do nível que o Milei assumiu no dia 10 de dezembro de 23, quando o peso estava em 1.148 pesos por dólar. Chegou ainda a se depreciar, ainda por conta da instabilidade, da incerteza. O Milei no seu primeiro semestre, o câmbio chegou em quase 1.500 pesos por dólar e desde então caiu, por isso que o peso argentino foi uma moeda que se apreciou ao longo de 2024, inclusive perante o real brasileiro. Então, pela taxa de câmbio, o peso ele vem até se valorizando ou estabilizado, como nas últimas semanas ele está estável ao redor de 1.200 pesos por dólar. Pô, mas com toda essa oferta monetária crescendo, dobrando de um ano para o outro, ainda assim o peso estabilizou? É por esse motivo que é preciso entender então as expectativas, a confiança que afetam a demanda por moeda. E é que eu preciso entrar na questão do déficit fiscal, que esse é o primeiro pilar do programa econômico de Javier Milei, zerar o déficit fiscal, porque aí está a raiz de todos os problemas. A Argentina tem uma inflação nessa magnitude porque no passado tapou o déficit fiscal imprimindo dinheiro para pagar uma dívida já histórica e cuja criação da dívida ocorreu por conta de déficits fiscais também históricos de décadas. Então, tudo começa com déficit. Déficit gera dívida, que não é paga, se paga via inflação e assim por diante. Então, atacando o déficit e como ele conseguiu a façanha de superávit primário e nominal no ano de 2024, ele conseguiu gerar uma expectativa nos agentes de que isso vai continuar, que essa meta é inegociável, e apesar de ainda os agregados estarem subindo, a demanda maior por pesos fez com que a inflação caísse e a taxa de câmbio também caísse e se estabilizasse. Então isso para explicar apenas o que parece ser um paradoxo, pô, sobe a oferta de dinheiro e ainda assim cai a inflação e a taxa de câmbio se estabiliza? Sim, isso pode acontecer. E no limite, é o que eu também sempre digo, que é, às vezes parece que os austríacos utilizam a teoria quantitativa do dinheiro de forma superficial ou incompleta, porque sim que a máxima, o aumento da quantidade de dinheiro tende a desvalorizar a moeda, mas, como eu acabei de afirmar, a determinação do poder de compra não depende apenas da oferta de dinheiro, depende também da demanda por dinheiro. É preciso analisar
as duas métricas, os dois lados da equação. E aproveitando, eu preciso lembrar vocês do nosso documentário sobre o colapso econômico da Argentina, que está no nosso aplicativo Follow the Money, faz parte da série Nas Fronteiras do Dinheiro. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o aplicativo Follow the Money, código aqui em cima, link na descrição do vídeo. Lembrando que além dos documentários, também temos os cursos Ciclo de Mercado e Bitcoin Futuro Financeiro e as nossas lives semanais, um encontro exclusivo com análises originais e inéditas para que você possa investir melhor, com mais segurança, dormir com tranquilidade e entender o que está acontecendo na economia do Brasil e no mundo também. Então, follow the money, siga o dinheiro, agora de volta para o vídeo. O que me leva então à parte mais complexa e técnica, que é o saneamento do balanço do Banco Central da Argentina. Como melhorar o passivo e ativo do Banco Central. E foi essa jogada, essa troca de ativos e de passivos, que também fez a base monetária explodir como vimos. Mas apesar de a base monetária ter subido tanto, se nós analisarmos o total do balanço do Banco Central, os ativos totais, eles até diminuíram de um ano para o outro. Do pico que foi lá em dezembro de 23 para dezembro de 24, houve uma leve diminuição no balanço total. O que aconteceu foi uma troca de ativos e de passivos do Banco Central. Se analisarmos o balanço como um todo, veremos que o Banco Central, que antes financiava muito o Tesouro e também emitia dívida própria, o que é um passivo não monetário, não é meio circulante e não são as reservas bancárias dos bancos, mas é um título de dívida do Banco Central e mais, que remunerava a uma alta taxa de juros, portanto era uma bomba inflacionária ou potencialmente hiperinflacionária, ele precisava eliminar esses passivos, que foram chamados de LELIQs, que eram letras de liquidez, e que era um passivo altamente inflacionário. Então o que Milei fez ao longo de 2024 foi incentivar o setor privado, os bancos, a financiarem a dívida pública. Esse é um dos fatores que explica o alto crescimento do M2, porque agora os bancos detêm também uma parte maior de dívida pública nos seus balanços. Por outro lado, no Banco Central, o que era necessário era também trocar os passivos e os ativos. Agora o Banco Central não tem mais que imprimir tanta moeda para financiar o déficit e nem usar de instrumentos como as LELIQs, que são bombas inflacionárias, só que ao fazer essa troca de passivos, muda a composição do passivo. O que acontece é que a base monetária dispara. Então é uma tecnicalidade sim, mas é fundamental para entender o todo dos passivos do Banco Central da Argentina, e não apenas a base monetária. Quando a gente analisa o total do passivo, a base monetária é uma parte, é preciso analisar o todo. E este gráfico, o próximo aqui, também está no site da Universidade Francisco Marroquim, que mostra justamente as obrigações financeiras não monetárias do Banco Central em relação ao passivo total. Qual é a foto que nós temos? Quando o Milei assumiu, era 75% do passivo total, obrigações não monetárias, e agora está em 38%. O que aconteceu foi justamente esta troca. Aqui o Banco Central tinha uma quantidade enorme de LELIQs, passes e outros títulos que eram dívida do Banco Central, que remuneravam a taxas de juros elevadíssimas e eram bombas inflacionárias, potencialmente hiperinflacionárias. Era preciso acabar com esses passivos e é isso que o Milei também está fazendo. Então, se a gente pudesse entender o ano de 2024, foi um ano de estabilização, de melhor saneamento do balanço do Banco Central, de troca de detentores da dívida pública, quem passa a financiar o Tesouro e encarteirar a dívida nacional são mais os bancos, o setor privado, e não tanto o Banco Central, cada vez menos. E por essa mudança de expectativas, por ter gerado superávit fiscal e ter se comprometido e cumprido a sua promessa de manter alguma ordem nas contas públicas, isso gerou uma maior demanda por pesos que compensou, não completamente, mas compensou parte deste aumento que vimos no M2 e na base monetária. Então daqui para frente que é mais importante, e é que a gente precisa acompanhar de perto esses agregados, porque daqui um ano, se eles ainda estiverem aí sim subindo a essas taxas,
aí eu vou me preocupar, e aí possivelmente a gente vai ver o peso se desvalorizando novamente e o Milei tendo dificuldades de estabilizar de fato o peso e conseguir promover a dolarização. Mas ainda é precipitado dizer que ele traiu a escola austríaca, que ele não sabe mais o que está fazendo, que o programa econômico é exatamente o oposto do que ele defendia. Não, calma, foi bem claro, evitar uma hiperinflação, salvar o peso por hora, promover a dolarização e aí depois eliminar o Banco Central. E para encerrar, o que é importantíssimo de ressaltar é que ele já deixou claro que hoje há concorrência de moedas na Argentina. Aliás, desde 2023, quando ele assumiu e assinou o decreto de necessidade e urgência, ali já continha a cláusula que permitia que os argentinos transacionassem e pactuassem contratos em qualquer moeda, em qualquer ativo. Pesos, dólares, euros, Bitcoin, ouro, qualquer coisa. Então não tiremos conclusões precipitadas sobre o programa econômico de Milei. É preciso aguardar mais alguns meses, talvez mais de ano, antes de afirmarmos que foi um fracasso ou um sucesso. Espero ter gostado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Quem não baixou ainda o nosso aplicativo Follow the Money, siga o dinheiro, código QR aqui em cima ou link na descrição do vídeo. Lembrando que nós temos o nosso documentário sobre o colapso argentino, que explica com uma profundidade, uma riqueza de detalhes, um documentário muito bacana de assistir, tudo o que aconteceu na Argentina nas últimas décadas e que levou a essa situação e à ascensão de Javier Milei. Valeu, obrigado, até a próxima.